Continuamos com o nosso programa Eclésia especial de Sexta-feira Santa. O programa Eclésia hoje conversa sobre essa data importante do calendário litúrgico, data que a gente relembra a morte e morte de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só relembra, como a gente, inclusive, ao participar das celebrações desse dia, que a gente ainda conversa sobre isso no programa de hoje, a gente vivencia, a gente toca mesmo, como se a gente pudesse, para Deus, que é o Senhor do tempo, como se a gente pudesse estar diante, de novo, dessas realidades. A gente já começou no bloco anterior sobre algumas questões interessantes, mas eu disse que voltaria nesse bloco, perguntando ao Padre Wander e ao Padre Guido, que estão aqui conosco nesse programa, sobre o jejum. Primeiro, vamos entender, queria que o senhor explicasse para a gente a diferença entre jejum e abstinência. Hoje, na sexta-feira, como o Padre Guido já disse, Sexta-feira Santa e Quarta-feira de Cinza são 2 dias que é obrigatório para quem segue a fé católica. Qual é o sentido disso? Por que devemos fazer jejum? Vamos lá, primeira diferença entre jejum e abstinência. Bom, em primeiro lugar, Diácono Henrique, uma das festividades mais populares no Brasil é, sem dúvida, o Carnaval. Certo. E Carnaval é a fusão de 2 palavras latinas. Carne, vale. Carne significa carne. A palavra vale significa adeus. Porque a partir daquele dia, por 40 dias de seguida, não se podia comer a carne. Até hoje, há várias congregações religiosas, sobretudo de vida de estrita clausura, que costumam celebrar 3 quaresmas sem carne ao ano. Imaginamos 120 dias. Por quê? Comer a carne, digamos assim, é o nosso uso. Deus colocou os animais à nossa disposição para alimentar o nosso corpo também. Não teria nada de mal. Mas se a igreja impõe hoje somente 2 dias, antigamente era toda a quaresma, certo, sem carne, é para que o nosso corpo também tivesse uma participação do sofrimento de Jesus. Certo. Nós sabemos que quando uma lei, digamos assim, quer atingir o objetivo desculpe a expressão, de machucar uma pessoa que não responde à lei, logo coloca a mão no bolso, uma multa se você dirige mal, exato. Agora, tirar a alimentação, o corpo sofre. Este sofrimento é ligado exatamente ao sofrimento de Jesus. Por isso entrou o costume antiquíssimo na igreja deste jejum de 40 dias antes da Páscoa. Certo. Depois a igreja reduziu com 2 vezes somente, na Quarta-feira de Cinza e no dia de hoje, Sexta-feira Santa. Este seria o jejum, isto é, a abstenção da carne e, ao mesmo tempo, chama-se de abstinência. A abstenção da refeição indispensável poderia ser um café da manhã, um almoço, uma janta. Há pessoas que têm até o hábito de não comer nada no dia de hoje. Hoje a igreja coloca a abstinência da carne para todas as pessoas. O jejum até a idade de 60 anos é obrigatório, depois deixa a liberdade para quem já tiver uma idade maior. Mas não custa nada ele participar neste dia sagrado, desta regra que a igreja impõe no mundo inteiro. Certo. Acredito que dentro ainda do que o Padre Guido falou, Diácono Eric, vale ressaltar que todos temos a necessidade de mortificar nossa carne. A carne entendida não como corpo, como o que Deus criou, o que é bom. Certo. Mas a carne entendida como aquilo que foi ferido, escravizado pelo pecado, aquilo que foi inclinado para o mal pelo pecado, aquilo que foi subjugado pelo pecado. É isso que se dá o nome de carne. Se dá o nome de carne a uma vontade refém do pecado, refém da tríplice concupiscência. E aqui, as obras mortificativas, dentre as quais a abstinência de carne e o jejum, tem o papel terapêutico, objetivo e decisivo para, como disse o Padre Guido, ferir no centro essa rebeldia
e mostrar o quanto, isso aqui que é essencial, hein? O quanto a graça de Deus é superior ao pecado, é superior às nossas tendências, porque nós fazemos por amor, unidos à graça de Deus. Ou melhor, a nossa mortificação, a nossa penitência, ela está motivada, ela está ancorada na graça de Deus. Não é um altruísmo, não é um estoicismo, me desculpe, não é um exercício meramente de disciplinação da nossa vontade, mas é uma maneira de dizer que nós queremos amar mais a Deus. Nós queremos amar muito a Deus. E se nós queremos amar mais a Deus, se nós queremos amar muito a Deus, nós queremos nos livrar do pecado. E a forma de nos livrarmos do pecado, desculpe, eu vou usar uma expressão muito forte, é dando umas pauladas nele. Tem que dar umas pauladas no pecado. E a maneira de fazer isso é com a mortificação, não deixá-lo à vontade, senão ele toma conta do nosso viver. E o Padre Guido colocou muito bem que quer dizer, o importante é entender que o jejum prescrito pela Igreja pede isso que ele falou, a retirada de uma das refeições principais. Pode-se fazer um café muito fulcral, muito sóbrio de manhã, certo. E se opta pela retirada de uma das duas refeições. Ou não almoça, ou não vai fazer o jantar. Ou não janta. Tá. E depois faz uma das outras refeições moderadíssimo. Porque é um pouco, né, Padre Guido, daquela história, até o senhor poderia comentar para nós, que sentido tem, sinceramente, no dia de hoje, e a você que está nos acompanhando, que sentido tem você dizer que não vai comer carne, mas comer uma assadeira de bacalhau? Por Deus. Estou sendo muito concreto. Não tem né? nada a ver com essa história tem, do espírito da sobriedade. Por Deus, nenhum. Quer dizer, não come bacalhau. Se eu fosse você, eu nem comeria bacalhau. Objetivamente falando, oferece isso a Deus, come batatas cozidas e vai muito melhor. Ah, eu não comi carne, mas eu comi uma assadeira de bacalhau. Uma vergonha, uma falta de... uma ausência de espírito penitente total. E aí nós temos que estar alerta ao seguinte, a carne vinculativa ao que significa ela num todo, mas a mortificação do paladar, a mortificação do apetite nesse dia. E lembrando que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para nós hoje tem um peso único. O Padre Guido poderia... Exato. Meus amigos, todos nós vamos morrer. Quando uma pessoa morre, se é da nossa família, eu acho que ninguém almoça naquele dia. Por respeito, né, faz uma refeição assim, light. Simples, do jeito que deu. Não pensa, não é a comida naquele dia, né, a preocupação principal é o pensamento. Mas a tristeza que é acompanhada também pelo jejum. Portanto, é um dia, quando nós pensamos em Jesus que morre, que não nos pode deixar indiferentes. E é tão belo ver as pessoas que naquele dia conseguem viver a espiritualidade até na abstenção da carne, como também na abstenção de uma refeição. Faz parte exatamente de uma programação religiosa altamente significativa e que manifesta de cada parte da pessoa um grande amor. Uma das imagens, Padre Wander, que a Igreja usa a respeito de Jesus, em língua latina é chamado de pie pelicane, piedoso pelicano. O animal, esta ave, pelicano. Por que Jesus tem este título? Porque a fêmea do pelicano, quando não tem nada para dar aos seus filhotes, com o bico, ela fere no peito, pega o seu sangue e bota o seu sangue na boca dos filhotes. E esta imagem que está gravada sobre em tantos sacrários e portas da igreja... Até mesmo altar, né? Alguns altares a gente exato, encontra essa imagem também. É altamente significativa. Estamos diante do sacrifício de uma mãe para a vida dos seus filhotes, né? E este gesto significa exatamente que devemos estar muito bem dispostos a doar também um pouco da nossa vida, uma renúncia até de uma satisfação pessoal diante do bem dos outros. Este homem-Deus, Jesus, que veio morrer e dar a sua vida para os outros,
nos deve encontrar dispostos a saborear o fruto do que ele enfrentou e sofreu devido aos nossos erros. Por isso, volto a repetir, meus amigos, se alguém ainda, mesmo sendo Sexta-feira Santa, não fez a sua confissão sacramental, aproveite. Todos os padres estão à disposição nestas horas tanto importantes para poder acompanhar também este evento da paixão e da morte de Jesus com o coração contrito, humilhado e ao mesmo tempo purificado. Então, para ficar bem claro, hein? Jejum e abstinência. Essas duas práticas, hoje, é dia que precisamos fazê-las, né? O jejum está claro, né? De acordo com o costume, ou tirar uma refeição, como já foi dito, tira o jantar, ou tira o almoço com um café da manhã pequeno, sóbrio, né? Tem alguns outros tipos de costumes também válidos na igreja, né? Mas esse talvez o mais comum. Por exemplo, só para citar, nos ritos orientais, como é o caso entre os maronitas, o jejum é costume não comer nada da meia-noite do dia anterior até meio-dia do outro dia, né? Aí está claro, tirou uma das refeições, né? Então, de acordo com o costume, isso tá claro. Agora, a abstinência de carne, incluindo além do jejum. Então, as duas coisas. Isso o padre Guido falou agora há pouco, até os 60 anos. E começa a partir dos 18 o jejum, não é isso, padre Wander? 18 anos. Né? 18. O jejum começa obrigatoriamente a partir dos 18 anos. A abstinência um pouquinho antes? Dos 14 anos. 14 a anos, abstinência certo. dos 14 anos. É claro, né? A dispensa está claro para quem tem problema de saúde, mulheres grávidas, pessoas que têm uma atividade braçal extenuante que precisa exercer no dia de hoje. É claro, essas pessoas estão liberadas do jejum. Do contrário, todos nós estamos não só convidados, como eu diria que a palavra obrigatória é pesada, mas eu não estou achando outra, né? É obrigatório, sim, para quem quer seguir nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que ensina a Santa Igreja, tá bom? Dando sequência na outros assuntos que queremos abordar aqui nesse nosso programa, vamos falar um pouco agora, Padre Guido, Padre Wander, sobre os 4 evangelistas, né? Porque a gente encontra a narração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira diferente entre eles, né? Tem um porquê disso, Padre Guido? Sim. Em primeiro lugar, podemos dizer, diácono Érica, que Mateus e João foram testemunhas oculares, participaram, né, talvez um pouco distante, mas participaram do evento da paixão, do processo sumário contra Jesus e da morte. Ao passo que Lucas, como também Marcos, escreveram o Evangelho ouvindo os outros que foram testemunhas oculares. Cada um dos 4 evangelistas descreve, nos seus últimos capítulos, a paixão e a morte com uma ótica diferente. Mateus, por exemplo, quer deixar bem claro que Jesus é o Messias esperado pelos povos. Portanto, até as palavras que Jesus pronuncia na cruz, por exemplo, com esta finalidade. Marcos, que é o mais curto, tem somente 16 capítulos, quer que seja o leitor, ao término da leitura do seu Evangelho, a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Lucas, conhecido pelas inúmeras parábolas de Jesus, do Pai amoroso, do perdão, etc., quer que tenhamos todos nós uma verdadeira compaixão de um homem que só fez o bem e recebeu como recompensa a cruz. Faz lembrar o nosso padre Zezinho, né, músico de tantos anos atrás até hoje, e que fala da vida de Jesus, que semeou tanto bem com curas, milagres, etc. E o canto termina e mesmo assim morreu na cruz. São João, pelo contrário, que é o autor dos belíssimos discursos de Jesus, fez questão de gravar no seu Evangelho, digamos assim, com tantos pormenores, todas as passagens da paixão e da morte. Assistiu, inclusive, ao lado de Nossa Senhora, aos pés do assistiu pessoalmente à morte de Jesus. Portanto, estamos diante de um documento indiscutível pela sua importância e que não nos pode deixar absolutamente indiferentes. As várias óticas com a qual está relatada a paixão e a morte de Jesus alcançam o seu objetivo através também da participação do povo
ao rito da Semana Santa em geral, mas de uma maneira especial no dia de hoje. Certo. Portanto, nós notamos, né, grandes manifestações, não somente nas grandes cidades, como também nas pequenas aldeias. Até simples capelas nas periferias, no mato, etc. O povo se reúne para comemorar, talvez faz uma via sacra, talvez uma leitura do Evangelho apropriada, ou a reza de um terço meditando os mistérios dolorosos, etc. E isso mexe com a consciência de todos os fiéis do mundo. Isso é muito importante e rico de significado. Comenta, por favor. Está muito bem posto, Eric. Diácono, eu me acostumo, viu? Não tem problema, fica à vontade. Vale recordar, o Padre Guido é perito na área, a área dele, por sinal, que os outros 3 evangelhos são sinóticos, os sinópticos, sob o mesmo olhar. Certo. Eles tiveram uma narrativa muito próxima. O estilo que adotaram, o Espírito Santo conduziu tudo, mas de alguma maneira os episódios que foram recuperando, o padre colocou bem, o Evangelho de São Mateus é mais vasto, quis atingir a própria casa de Israel, né, o povo, a casa de Israel em cheio, e assim por diante. Mas vale ressaltar aqui que há um sacerdote, o padre Francisco Fernandes Carvajal, um grande autor espiritual do nosso tempo, que ele coloca que o Evangelho de São João é a luminária com a qual se deve ler a narrativa da paixão nos outros 3. Se quer tirar o melhor da narrativa da paixão nos outros 3, né, padre, nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, com toda a profundidade, com toda a dilatação do tesouro imensurável, do rio caudaloso, que é mergulhar no mistério da entrega do Filho de Deus, porque aqui é um mistério. O que acontece, Eric, não é, padre, que não dá para ler de uma forma passiva a narrativa da paixão. Ou você se mete dentro e diz, eu estou implicado nisso, e foi por mim, Jesus entregou a sua vida, e eu preciso aceitar e trazer isso para o meu viver de uma forma decisiva, ou não tem sentido nenhum. A paixão se torna escândalo para os incrédulos, para uns incrédulos e loucura para outros. De tal maneira que a narrativa de São João, como colocou bem o Padre Guido, Diácono Eric, é tão exaustiva tanto quanto ele foi testemunha ocular. Ele viveu o processo da paixão unidíssimo à Virgem Santíssima. Então, de alguma maneira, todo o processo, tudo aquilo, unido à graça de Deus, e aí o mistério de Pentecostes, lembrando que, provavelmente, aqui entra o padre, mas o Evangelho de São João foi o penúltimo ou o último escrito de todas as Escrituras, né? O penúltimo ou o último, não é, padre? Sim. Quer dizer, me explica uma coisa, Eric. O penúltimo ou último, ele escreveu em Éfeso quando voltou de Pátimos, pouquinho antes de entregar sua alma a Deus. Como que ele narra com tanta intensidade, passo a passo do que aconteceu na paixão, se aquilo não tivesse ferido a vida dele, ferido no sentido santo, marcado, não tivesse impresso na sua alma uma marca indelével de amor e de entrega sem igual. A narrativa dele é para se apaixonar por Jesus, é para entrar e dizer, isso tudo aconteceu e não tem como se negar que aconteceu. Então pegue os 3 sinóticos, semelhantes na maneira como dispuseram a narrativa, até partindo de que São Marcos realmente foi muito enxuto, coloque a luz de São João sobre os 3, e aí vai ser um retiro para o dia de hoje. E não esqueçamos, padre, que exatamente a leitura do texto do Evangelho de São João, que hoje é apresentado em todas as igrejas do mundo. Na ação, na ação litúrgica desta tarde, Sexta-feira Santa, é exatamente a paixão de Jesus contada por São João. É tão, isso aqui, só para fecharmos, isso aqui é tão significativo que os evangelhos, a partir do 4º domingo da Quaresma, cíclico em todos os ciclos, a partir do 4º domingo da Quaresma, 4º e 5º, Ramos, ok? E aí Páscoa e os domingos pascais são todos de São João. A hora que a coisa chega próximo dos acontecimentos, a igreja recorre a São João. Ele é a testemunha, como ele diz no próprio Apocalipse. Entendi. Ele é a testemunha fiel,
fidedigna, que guardou o tesouro e nos transmitiu. Aliás, o senhor falou de quarto ou quinto domingo da quaresma. No costume antigo, antes da reforma litúrgica, tinha uma diferença aí, né, Padre Guido? Porque o quinto domingo da quaresma, aliás, era ali que começava, então, o costume de cobrir as imagens e tudo mais. Ele não era chamado ainda de quinto domingo da quaresma antigamente, era né? chamado de primeiro domingo da paixão. Certo. E como sinal de luto que se criava dentro da história da igreja, todas as imagens sagradas, crucifixos, imagens da via sacra, de santos, altar, era tudo coberto com um pano cor roxa, né? E esta tradição tem valor até hoje, né? Até hoje, exatamente, né? E tantas pessoas perguntam, mas qual era o significado disso? Porque estamos prestes a iniciar uma semana especial, exatamente a Semana Santa. É um pormenor interessante. Até hoje, a liturgia da Semana Santa, domingo de Ramos, domingo passado, a procissão com os ramos, os sacerdotes podem usar os paramentos vermelhos, mas logo que chegam ao altar, mudam os paramentos para a cor roxa. Isto é, aquele clima festivo, digamos assim, da acolhida de Jesus, que entra triunfante na cidade de Jerusalém, termina em poucos instantes, porque a igreja se recolhe no grande mistério da paixão. Por isso os sacerdotes mudam os paramentos naquela oportunidade. Interessante, bonito. E o roxo presente lá de novo. Bom, eu tenho um assunto que eu acho que para encerrar essa questão aqui, a gente está falando dos evangelhos agora há pouco, né, que é a fonte histórica, fonte canônica e tudo mais. Mas eu acho que vale esse comentário aqui, a gente em outras oportunidades já discutiu isso aqui no programa Eclésia, porque, por exemplo, para ser direto no assunto, há alguns anos, né, um filme muito famoso, Mel Gibson fez A Paixão de Cristo, é um filme que a maioria das pessoas, de alguma forma, provavelmente assistiram ou parte dele, e na época ficou famoso o relato que ele baseou parte da sua obra no livro e nos escritos de uma beata da igreja, Catarina Emmerich, que tratou desses assuntos relacionados à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma beata da igreja, né? Uma beata da igreja. Porém, os escritos de Santa Catarina Emmerich, isso acontece também quando... Bem-aventurada. Bem-aventurada, desculpa, eu falei santa, mas ela ainda é... Bem-aventurada. Bem-aventurada, é verdade. Os escritos da beata, assim como acontece também em outras ocasiões de revelações particulares, sempre talvez tenha esse tipo de discussão entre as pessoas. Eu vou direto ao assunto. Os escritos da Paixão de Cristo que a Beata escreveu, ou em outras ocasiões contra outros santos até e beatos da igreja, escrevem ou documentam alguma coisa relacionada a uma paixão, a uma revelação particular? Todo mundo é obrigado a acreditar nesse conteúdo? Como é que funciona? Isso é verdade, é artigo de fé? Não, absolutamente, Diácono Eric, não é artigo de fé. A igreja respeita também a revelação chamada particular. É o caso, né, seja da Beata Catarina Emmerich, como também de Santa Brígida, como também de Santa Gemma Galgani, que escreveram episódios cheios de tantos pormenores, né, fruto até de uma mística. Não cabe a nós julgar o conteúdo, etc., né? Mas mesmo que seja 100% tudo verdadeiro, que como elas manifestam, estas pessoas, nunca se tornará um artigo de fé, certo? Agora, é verdade que a igreja é muito prudente diante de toda qualquer manifestação também escrita. Respeita, faz parte também da piedade religiosa, podemos acreditar, como também podemos só respeitar e ler. Não é um artigo proposto como uma obrigação moral para ser acreditado. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Está perfeito. Então tá bom, tá claro. Eu acho, apesar de ser um assunto recorrente, eu acho bom a gente voltar a isso, porque é muito comum esse tipo de discussão, né? A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre outros assuntos relacionados à Sexta-feira Santa. Já no próximo bloco vamos conversar um pouco sobre as celebrações, né? Como acontece e como devemos, nós, né, que vamos participar dessas celebrações, como a gente deve se preparar para bem viver cada uma desses momentos da Sexta Santa. Não sai daí, a gente volta já já.